Assim. Não? Mais para cima um pouco, né? Ligeiramente. Wow! Best water in the world. Melhor água do mundo. The sun is shining bright like a colorful aurora. It paints the world in hues of orange and white and more. I'm gonna start packing my bag. I'm leaving all worries behind. Let's go, I need to get my own summer style back. Todo um ritual. Bebes muita água? Eu bebo só água. Não bebes sumos? Quase nunca. Tens a certeza que não bebes sumos? Sim, hoje foi uma exceção. E também não comes doces? Hoje foi uma exceção. Todas as exceções foram hoje. Foram só hoje? Porque estás a gravar uma entrevista, não é? Yeah. Se calhar até ficava mais interessante teres o copo mais ao teu lado. Vai que garrafa contra copo, pum, e depois vai tudo para o chão. Yeah, true. Algo que a minha mãe diria. Mas sim, tu és o 100% apologista de água. Yeah. Sério? Eu adoro água, sim. Também mesmo. gosto muito. Nutricionista. E aí, tipo, eu gosto mesmo de comer ovos de manhã. Eu curto mesmo. Então, tipo, eu não me canso, não enjoo. Isto já é entrevista? Por que não? Ok. Porque Ou não estás a começar- conseguir porque informações não- para a entrevista? Porque não começar... Disseste o quê? Ou estás a conseguir informações para a entrevista? Será? Pergunta tudo o que tu precisares. Estás à vontade para falar de tudo, não é? Ok. Estou. Sabes que hoje durante o dia deu para perceber como é que tu funcionas enquanto rotina. Que horror. Ou como é que eu não funciono? Achas que tudo o que tu fizeste hoje durante o dia foi o menos habitual de rotina que tu tens, por exemplo? Menos habitual. Sim. Fizeste aquele tipo de pequeno almoço, aquele tipo de rotina quando te vestiste e preparaste o cabelo, saíste, foste dançar e estiveste a trabalhar num café. Isso seria perfeitamente um dia normal na tua vida? Ou alguma daquelas coisas foi só para parecer bem? Não, aquilo seria um dia meu. Passaste a ser esse Alex daquela rotina ou antes eras diferente? Não tinhas, não eras tão esquematizado? Passei a ser. Falaste, é público, dentro do público, tu falaste de uma questão relacionada com uma agência de figuras públicas, personalidades, o que lhe quiseres chamar. Disseste que nunca te conseguiram compreender muito bem. Poderá estar associado a esta rotina? Não compreender este teu tipo de rotina? Acho que nem tanto, era mais não compreenderem os meus interesses e onde é que eu queria ir e o meu processo de evolução. Porque é algo muito fechado, eles trabalham numa caixa muito fechada e eu não me identifico com isso. Com essa forma de trabalho e de apresentação ao público, essa forma de polimento de imagem e de trabalho sistemático e é sempre a mesma coisa, com o mesmo tipo de pessoas, o mesmo tipo de assuntos, o mesmo tipo de abordagens e aí eu sentia muito limitado nisso. Era tudo um padrão e todos tinham que seguir esse padrão. E tu não te enquadras nesse padrão? Eu acredito que não. Tá, por acaso está para... Definitely not this one. Ai. Eu não tenho parte de cima, senão eu usava esta vez. É fofo. Uau. Minha roupa. Ajudou imenso eu ter uma rotina própria, porque
Se eu não tivesse uma rotina própria, eu realmente não sei como é que eu dava conta dos meus compromissos, das minhas gravações, de agendar conteúdo, de publicar conteúdo, de encontrar com as pessoas, de enviar e-mails, de enviar orçamento. Eu não sei como é que eu faria isso tudo. Como podes ver, isto já é mais ou menos a minha raiz. Ele não é tão destoante, olha que ele está bem claro. Se tu quisesses fazer um platinado, ias fazer bem fácil. Eu acho que ter o cabelo liso é mais fácil. Consegues ter mais abertura para fazer outras coisas. Pois, aí Não já achas? não sei dizer, sabes? Para tudo. Todos os dias, gente, eu tenho que fazer tipo... Eu tinha cabelo liso, elas ficaram tipo... O quê? Eu meio que sou a decisão por trás de tudo. Ou seja, o que é que eu vou dançar, coreografar, o que é que eu vou vestir, como é que eu vou fazer o meu cabelo, como é que eu vou fazer maquilhagem, que sapatos é que eu vou usar, com quem é que eu vou encontrar, onde é que eu vou gravar, como é que eu vou fazer a edição do conteúdo, em que redes sociais é que eu vou publicar, quando é que eu vou publicar, que tipo de empresas, marcas é que eu quero me associar, que eu quero realmente trabalhar com. É muita decisão para uma pessoa só. Às vezes eu sinto-me bastante sobrecarregado na quantidade de decisões que eu tenho que fazer. Esta semana eu senti isso, mas eu acredito que é parte da evolução do que é se tornar um empresário próprio e um adulto também. Deixa eu ver se está certo. Acho que eu vou... Ok, olhem o que é que chegou em minha casa da Primor, exatamente. Então eu sei que eu demorei para abrir a de agosto, mas já tenho aqui a nova e vamos ver o que é que tem aqui dentro. Primor Box. Então desta vez veio um fragrance... mist. Ok, adoro. Para mim mandei sempre porque eu adoro. Isto... Toalhitas perfumadas. O cabelo e agora veio um shampoo fortificante. Tu consegues viver só disto atualmente? Sim. E chega-te? De momento chega-me para a vida e para a fase que eu estou. Eu moro com a minha mãe. Mas para seres 100% independente, chega-te? Depende do que é 100% de independência. O que é que tu entendes como independência? Independência para mim é tu sentires que estás livre nas escolhas, nas decisões que tu fazes do teu dia-a-dia, do que tu decides, para onde é que tu queres ir, onde é que tu queres comer, onde é que tu queres ficar, que experiências é que tu queres ter. Há pessoas que necessitam de muito disso e isso envolve muito a independência financeira. Há pessoas que não precisam tanto disso e conseguem ser mais contentes e satisfeitos com menos e conseguem se sentir livres e independentes com menos. Há pessoas que consideram a independência um sentido de como é que eu saio de casa e como é que eu ganho o meu espaço. Há pessoas que a independência é mais sobre, sei lá, conduzirem e terem o próprio emprego. Eu acho que depende um pouquinho de cada pessoa. E tu és todo esse Alex independente? És independente em todos esses eixos que me acabaste de dizer? Não. Eu não sou independente. Eu não sou independente em metade, provavelmente. Então não és 100% independente? Não, eu sou independente no meu trabalho. Então eu sou independente no meu trabalho, se bem que eu tenho uma agência também brasileira que também trata de certas parcerias, mas eles não gerenciam a minha imagem e o meu conteúdo e tudo o que eu faço. É mais uma de me ajudarem a agregarem um pouco ao que eu já faço, mas não é como se eles gerissem as minhas coisas, isso sou tudo eu. Tua vida até hoje? Estou a viver a melhor fase da minha vida de momento, sim. Porquê? Tu já paraste para pensar porquê? Porquê é que antes, se tu sempre quiseste ser assim, porquê é que tu antes não eras assim, então? Porquê é que teve que chegar agora aos 25 anos para finalmente, ok Alex, estás mesmo a viver a melhor fase da tua vida, uau! Eu acredito que, na verdade, eu gosto de acreditar que a minha melhor fase ainda vem. Sim. Eu gosto de acreditar que o melhor vem no futuro, não é agora, porque senão, poxa, é só assim a partir daqui. Mas eu acredito que eu estou na melhor fase até agora. Porquê? Porque agora eu tenho liberdade acerca de muitas coisas que eu não tinha antes. Eu tenho liberdade acerca de realmente o que eu quero vestir, como é que eu quero fazer o meu cabelo, como é que eu quero me arrumar.
a que horas é que eu quero sair de casa para trabalhar, tipo, que conteúdos é que eu quero fazer, que mensagem que eu quero transmitir, consigo ajudar a minha mãe, que é algo muito importante para mim, então eu tenho uma certa liberdade também para fazer decisões, ajudá-la em coisas. Para onde é que eu quero viajar quando eu consigo mais dinheirinho, não é que eu consiga fazer isso todos os meses, mas para onde é que eu quero viajar, que tipo de experiências é que eu quero ter, e eu sinto que não tem nada a prender-me assim aqui, exatamente aqui, para eu me sentir supercarregado ou pressionado. Eu sinto-me bastante leve, eu acho que é mais sobre o sentimento de leveza, é muito isso que eu sinto na minha vida agora. Já falaste da tua mãe pelo menos 3 vezes desde que a nossa conversa começou. Eu amo a minha mãe. Quando tu falas com esse brilho nos olhos é porque tu admiras muito a mulher que ela é. Porquê? A minha mãe é a minha irmã, tá? Elas estão no mesmo patamar, ok? E minha irmã, se assistir isto, I love you. Mas a minha mãe é tipo a melhor pessoa do mundo. A minha mãe é um exemplo para mim em tudo, porque é um milagre a minha mãe estar viva hoje em dia. A minha mãe já passou por muita coisa na vida dela e ela ainda consegue hoje acordar, dar um sorrisinho, dar um abraço, ser simpática e querida com todas as pessoas que ela encontra no dia-a-dia dela, mesmo ela tendo sofrido muito, tendo sido muito pisada, tendo tido muitos obstáculos, ela continua uma pessoa extremamente bondosa e ela faz-me acreditar que a humanidade e que as pessoas, quando elas são realmente boas e quando elas são puras, elas vão ser para sempre, independentemente do que aconteça na vida delas. Que coisas mais gostas de ouvir da tua mãe? O que é que eu mais gosto de ouvir da minha mãe? Eu gosto muito quando ela elogia o meu talento. Anteontem teve um vídeo que eu lhe mostrei, que eu terminei um vídeo de dança, de uma música que ela nem sequer costuma ouvir, de um estilo que ela não costuma ouvir, e ela elogiou a dizer que está muito bom, gostou muito, que eu estou muito artista. Para mim, ouvir isto da minha mãe é tipo incrível, porque se a minha mãe me considera bom e ela me vê como um artista, a minha mãe sabe muito separar o eu em casa do eu artista, ela sabe separar os dois muito bem. E quando ela fala do meu eu artista dessa forma, eu fico muito feliz e orgulhoso. Achas que as mães não dizem coisas só para nós ficarmos bem? Eu acredito que a minha mãe é muito sincera. A minha mãe e a minha irmã são muito sinceras. Quando elas não gostam de algo, elas dizem. Quando elas não gostam de uma roupa, elas dizem. Quando elas não gostam de uma música, elas dizem. Então eu gosto disso na minha mãe. Ela é muito honesta e quando vem um elogio desses, que é raro, eu sei que é sentido. Então, a tua irmã é mais brava, por exemplo? A minha irmã não é brava, ela é mais seletiva na forma de apresentar opiniões e informações. Isso é uma maneira fofa de dizer que ela é de facto muito direta e... Ela é muito direta, eu adoro isso da minha irmã, eu acho incrível, eu gostaria muito de ser assim. Mas ela tem as suas peculiaridades. É ela que te dá mais na cabeça, por exemplo? Não, ela não me dá na cabeça. A minha irmã acaba por ser mais protetora ainda às vezes do que a minha mãe é. A minha irmã é tipo realmente a minha segunda mãe e ela é aquela mãe mais chata ainda. A minha irmã é tipo a minha mãe, só que mais chata. Enquanto que a minha mãe é mais tranquila, mais engraçadinha, mais fofinha. Não que a minha irmã não seja essas coisas, mas a minha irmã é um pouco mais... É para fazer, não é para fazer, tens que focar isto, tens que fazer isto, tens que... Nananã, isto é isto está certo, isto está errado, faz deste jeito, faz daquilo. Então, quando eu quero alguma coisa mais prática, um conselho, eu geralmente vou à minha irmã, porque ela sabe muito bem orientar-me, por muito que seja do jeitinho dela, assim mais bravo, ela sempre tem o melhor interesse e ela é muito crítica no ótimo sentido. Então desabafas mais com a tua irmã do que com a tua mãe? Igual. Eu desabafo com elas as duas. Neste momento da minha vida eu desabafo com as duas da mesma forma, só que sobre assuntos diferentes. Falaste do sorriso da tua mãe, é uma coisa que te traz o quê? Amor. Se eu pudesse ser alguém... Sim, em termos de personalidade, escolhias a tua mãe? Ou quem? Ou a tua mãe? A minha mãe ou ou outra, ou a tua mãe, ou outra pessoa qualquer, mas no Quem fundo que eu- escolhias a tua mãe, eu estou-te a fazer uma opção de uma opção só. Se eu Portanto, escolhia se não ser fosse a tua minha mãe, não seria mais ninguém. Sim, preferia ser ela. Claro que eu gostaria de fazer uns ajustes em algumas formas de reagir a certas coisas. Acho que a minha mãe é realmente boa pessoa demais às vezes. Não é que ela seja boa pessoa demais, mas a minha mãe é muito... Ela diminui-se um pouco para os outros e eu gostaria que isso fosse ajustado caso eu fosse, né, efetivamente ter a personalidade dela. Mas sim. É um bom começo. Dizem que nós somos um eixo de 3 pilares, não é? Os nossos pais e a nossa criança interior.
já entraste em contacto com a tua criança interior? Ou entras em contacto muitas vezes com ela? Estás a ver a minha criança interior aqui agora, ó. Porquê é que sentes isso, que eu estou a ver a tua criança interior agora? Porque eu sou muito conectado comigo mesmo em todas as fases da minha vida que eu vivi, ou seja, eu sou conectado com o meu eu criança, e toda a felicidade que isso trouxe para mim, toda a descoberta que isso trouxe para mim. Eu sou ligado com o meu eu adolescente e todo o ensinamento que isso me trouxe, as dores que isso me trouxe, e sou ligado com o meu eu no início de fase adulta, que é o que eu considero que eu ainda estou agora, que é o perfeccionismo, a identidade, a construção da identidade, de expressão pessoal, Da de maturidade. realização e maturidade, que eu acredito que é uma coisa obviamente em constante movimento, mas eu sou conectado com esses 3 pontos, então esses 3 pontos, como são parte da minha experiência, eu consigo pegar um pouquinho para cada experiência e para cada coisa que surge na minha vida. Eu Há consigo... 3 Alexes na tua vida? Provavelmente há mais, mas considerando o tópico de conversa, eu diria que sim. Há o meu eu criança, há o meu eu que sofreu mais na minha adolescência e há o meu eu agora, com certeza. Considero muito mais eu em criança agora do que eu há 10 anos atrás, com 15 anos. Porquê? Porque eu em criança, eu era livre, feliz, fazia o que eu queria, cantava, dançava, eu expressava, eu pintava, desenhava, fazia o que eu queria, andava atrás da minha irmã, chateava, blá, 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 blá. Era uma graça. E aí eu perdi muito isso na minha adolescência, porque teve questões com o meu pai, teve questões com a minha família que eu tive que superar, e teve problemas de bullying, teve tudo que eu passei na adolescência que me tirou esse brilho. Eu fui ganhar esse brilho de novo agora, recentemente, há 5 anos para cá. Qual é que foi o primeiro gatilho que faz o Alex desligar-se da criança que tu és? Porque uma criança não se desliga, ou pode desligar-se de um dia para o outro, mas entende, não é? Visualmente, tens uma criança, Alex, que é super livre, divertida, que está focada em poder crescer à vontade e livremente, e depois há uma chama que apaga, não é? Eu acho que a primeira vez, o primeiro momento que eu senti isso foi quando o meu pai entrou em depressão e eu comecei a ver os meus pais a falarem sobre questões financeiras por volta de 2009, 2010, que foi bem na altura que a crise começou a piorar. E aí eles tinham um negócio que tiveram que depois acabar por vender a funcionários e etc. E eu acho que nessa altura comecei a perceber que não era tudo tão bonito como eu achava, e eu vi eles a falarem sobre isso, e eu comecei a ver o meu pai entrar numa espiral negativa e numa espiral de resolver e stress. Eu senti muito stress nessa época. Eu lembro-me muito de como eles falavam um com o outro na cozinha sobre essas coisas, e acaba que eu comecei a ter outra noção do mundo e comecei a perceber, peraí, talvez o meu papel, eu tenha que ajudá-los em algum momento. Uma criança não tem direito de ajudar os pais? Ou tem? Eu ajudava muito os meus pais, mas era mais no sentido de... Eu acho que era mais um conforto, eu sentia-me um conforto para eles, assim, eu gostava de ser leve, eu gostava de ser bom aluno, de fazer tudo certinho. Achavas que essa era a tua ajuda para A minha eles? ajuda era essa, era não dar problemas. A minha ajuda era, tipo, ser o mais perfeitinho possível para eles, porque eu via que eles já lidavam com muita coisa, então eu sempre fui um aluno exemplar, nunca dei problemas. A minha mãe dizia que eu também não fazia birra, não chorava, nada. Assim é que eu conseguia ajudar. À medida que fui crescendo e na fase da adolescência, etc., eu vi que eu tive que começar a ajudar de outras formas. Eu acho que não estava a perceber muito bem naquela altura o que é que estava a acontecer na minha vida, as mudanças. Eu acho que eu só fui-me a perceber isso depois. Eu acho que eu sou um slow learner, eu aprendo lentamente. Então, eu fui vendo que havia problemas que tinham que ser resolvidos, que a questão financeira não era assim uma coisa que eu achava que era fácil na minha cabeça, que a família nem sempre estava lá para nós, núcleo.
eu fui percebendo essas coisas com o tempo e aí que eu fiquei, ok, mas eu sempre fui um pouco desligado porque o meu papel sempre foi dar felicidade e fazer com que eles se sentissem bem e ser um alívio cómico. Eu via-me muito como um alívio cómico também, tipo, ser engraçadinho, para que eles se sentissem melhor. Eu acho que eu tinha noção disso na altura. À medida que eu fui crescendo, eu fui percebendo que isso era uma forma de eu lidar um pouco com as coisas. Hoje em dia nem tanto, mas na altura era. Então... E agora faço-te a pergunta ao contrário, qual é que foi o gatilho para te tornares outra vez nesta criança que está aqui à minha frente? A internet. Super, foi eu inspirar-me o suficiente para começar a fazer conteúdo na internet e perceber que eu poderia ser de volta essa pessoa livre, porque eu iria ter uma audiência e pessoas que iriam estar lá para gostar de mim dessa forma como eu era em criança. Mas isso não acontece de um momento para o outro. Tu foste percebendo de que forma a internet podia ajudar? Quando eu comecei a querer criar vídeos, na verdade, a maior ajuda que eu tive para me dar esse gatilho foi o meu melhor amigo na altura, que se chama Luís, e se ele assistir isto, love you so much. Ele foi a primeira pessoa que acreditou em mim, sem ser a minha irmã, obviamente, e a minha mãe. Foi a primeira pessoa que acreditou em mim para começar a gravar conteúdos meus de covers de dança. Então, antes mesmo de eu começar no TikTok, eu comecei no YouTube com covers de dança, em que eu pegava danças de artistas que eu gostava e músicas que eu gostava e eu criava tipo metade de um vídeo ou um vídeo inteiro de uma coreografia feita por mim, eu coreografava, e inventava uma espécie de videoclipe em lugares aleatórios de Lisboa. Então ele acreditou na minha visão, ele ia comigo, estávamos a acabar o nosso curso juntos de Ciências da Comunicação na Nova, Lisboa, e estudávamos curtas-metragens e coisas do género, então nós meio que aplicámos esse conhecimento e gravávamos vídeos juntos para mim. Então tornou-se algo muito natural e ele foi a primeira pessoa que viu potencial em mim para fazer vídeos e acho que aí despertou algo em mim do género, eu acho que tenho algo mais artístico que eu posso desenvolver. Eu acho que essa época da minha vida teve que ser triste, porque eu não tinha não tinha outras coisas pela qual eu não estava focado no meu desenvolvimento artístico, eu não estava focado em mim naquele momento, o foco não era eu, a prioridade não era eu, quando eu tinha 12, 13, 14, 15, 16, 17 anos, não era eu, não foi eu, foi o meu pai e ajudar a minha mãe e é isso. Então, tipo, eu anulei-me muito nessa época para que depois eu conseguisse realmente, tipo, respirar e... Mas foi importante alguém acreditar em ti, ou seja, para ti é importante que alguém acredite nos outros? Eu acho que é bonito e é importante quando as pessoas olham para ti e elas veem algo, porque é bom a gente acreditar, mas é melhor ainda quando alguém com uma perspectiva exterior e uma perspectiva externa vê isso em nós, porque nós ficamos, ok, não é só da minha cabeça. E quando eu comecei e tive o meu amigo lá para mim, foi muito especial, porque ninguém assistia aos meus vídeos, mas ele gostava, ele ajudava-me a editar, saíamos juntos para um café, íamos editar. Esse momento foi o que me motivou a que depois eu conseguisse sequer criar um TikTok no ano a seguir. No ano a seguir, quando realmente estava a bombar o TikTok na pandemia. Sim, se eu não tivesse feito esse trabalho com ele, esse gatilho dele me ajudar e de ver potencial em a gente criar algo juntos... As pessoas aceitaram bem esta nova personalidade que estava a surgir na internet? Personalidade no sentido da minha personalidade ou eu como pessoa? Sim, porque tu como não fazias coisas para a internet, mas nada do que é agora, então começaste a expor mais, não é? Nessa altura, começaste a perceber mais qual é que seria o teu caminho no digital. As pessoas começaram a aderir bem ao conteúdo que tu estavas a entregar? É que, como eu comecei no TikTok com conteúdo curto, acaba que eu nem pensava nisso, porque chegava sempre a pessoas que eu não conhecia, então eu não estava preocupado com a minha família ver aquilo, por exemplo. Algo mais internacional? Não estava preocupado com a minha família, porque eu pensei, primeiro a minha família é a minha mãe e a minha irmã. Ponto, acaba aí, a minha família é 2 pessoas. Elas já me apoiavam, sempre viram potencial em mim. Tudo o resto? Então eu pensei, o resto é tudo bónus, é tudo pessoas que eu não conheço que vão... E eu na altura já não era muito ligado aos meus amigos de escola, nessa altura. Eu criei amigos na faculdade que são os meus amigos até hoje.
o Luís, um deles, mas eu já não era me ligado aos meus amigos de escola para estar preocupado. O que é que será que eles vão achar? Eu nunca fui uma pessoa de me preocupar muito o que é que vão achar, porque senão eu não fazia nada. Então, para mim foi tipo muito natural, do género, vou fazer, quem vir viu, e comecei a ver que eram pessoas que eu não conhecia, então melhor ainda, porque não tinham como julgar ou saber a minha história de vida, eles estão-me a ver pela primeira vez. Então o melhor que eu podia fazer é causar a melhor primeira impressão possível. Como é que te sentes verdadeiramente com as coisas que te dizem na internet? Tem dias em que eu me sinto, estou nem aí, mais um comentário. Por exemplo, agora estou numa fase em que eu leio, eu passo, e eu leio muita coisa ruim, mas eu leio e eu passo. Quando eu estou numa fase mais sensível, afeta-me um pouco. Mas quando isso me afeta um pouco, eu falo sempre com alguém. Eu tenho uma rede de apoio, um ciclo de amigos e terapia muito bons e muito estáveis. Então, quando alguma coisa me afeta, eu sei como falar sobre aquilo para que eu me sinta um pouco melhor acerca daquele tópico. Eu uso a terapia como um desabafo extra. Porquê? Eu sou uma pessoa que escreve todos os dias. Eu escrevo para mim próprio em papel, caneta, escrevo sobre o que é que eu sinto. E eu conecto muito com a música e com os meus sentimentos através da música, caminhadas que eu faço, ou quando eu vou treinar, a música que eu escuto, enfim. Como eu já faço esse trabalho de autoconhecimento e autoentendimento próprio, acaba que, por vezes, eu sinto-me frustrado e eu fico, mas eu já conversei comigo, eu já sei o que eu sinto. É mais sobre como é que eu lido com o que eu sinto e não entender o que é que eu sinto. Então a terapia é uma ótima fonte para eu conseguir lidar com os meus sentimentos de forma mais saudável possível. E também tentar balançar e equilibrar um pouco a minha vida, porque é tudo muito intenso o que eu faço, não é? Como é tudo muito intenso, eu preciso de algum nível de estabilidade por vezes. E a terapia ajuda-me a entender que nem tudo é preto ou branco e tudo ou nada. O tipo de coisas que te dizem atualmente é o tipo de coisas que te disseram antigamente? Algumas sim, algumas não. Dizem-me muita coisa sobre orientação sexual, é sempre um tópico. Eu não entendo como é que em 2025 ainda é um tópico, mas é um tópico para as pessoas, elas acham assim uma coisa do outro mundo, mas pronto. É muito sobre isso, é muito sobre a minha expressão. Eu recebo muito comentário também sobre a minha feminilidade, o meu lado feminino, a forma como eu expresso o meu lado feminino. As pessoas ficam muito confusas, as pessoas acham que eu vou transicionar, as pessoas acham que uma coisa que é muito natural para mim, muito fluida, para elas é uma coisa muito estranha. Mas aí isso é para elas, né? Isso é a forma como elas veem as coisas. Eu não julgo, porque cada pessoa tem a sua história, tem o seu background, tem as suas vivências, as suas experiências. Eu posso apenas falar por mim próprio, mas é mais isso que eu recebo. Eu recebo muitos comentários de pessoas claramente frustradas por eu estar a viver a vida que eu quero, pessoas que acham constrangedoras as coisas que eu faço, que têm vergonha. Eu acredito que a vergonha é muito uma coisa espelhada, né? A pessoa sente vergonha porque alguma coisa nela a incomodou, porque por mim está super tranquila, estou normal, estou a viver a minha vida, mas aquilo espelhado nela causa confusão. In the small there is no doubt. Every beat makes spirit rise as we dance beneath the skies. I love K-pop, yeah, it lifts me high. Every track makes me wanna fly. Feel the joy in each and every song. Todas as pessoas que me fizeram mal, eu perdoei 100%. Conseguias ter hoje, aqui, sentado nesta cadeira amarela, alguém que te tenha feito mal no passado? Sim. E dizias-lhe o quê? Obrigado, porque se não fosse por essa pessoa, eu não iria descobrir muitas forças em mim. E conseguias olhar nos olhos dessa pessoa? Ela está aqui sentada à tua frente? conseguiria.
E tem mais do que uma pessoa, mas conseguiria. Como eu disse, eu sou uma pessoa muito bem resolvida e há muita coisa que já não me mete medo, e esse tipo de opiniões é uma coisa que já não me mete medo. Esse tipo de crítica já não é uma coisa que me mete medo, porque eu já tive um treinamento de 5 anos na internet, diário, para lidar com isso. Então uma coisa que para mim há 10 anos atrás era violento e era assustador, hoje em dia não seria. Na altura achavas tudo muito assustador, calculo eu. Tinhas medo, por exemplo, de sair à rua ou de poderes temer pela tua própria vida? Não, eu acho que eu nunca senti esse tipo de medo, porque, para ser sincero, eu expressava-me de uma forma muito menos exagerada do que eu hoje em dia. Se calhar hoje em dia eu tenho mais medo de sair à rua se for com uma roupa mais, sei lá, mais ousada, diria eu, que nem é o meu caso. Hoje que tens mais confiança, que estás a viver efetivamente aquilo que tu sempre quiseste viver, tens mais medo hoje? Sim, eu acho que sim, mas não sinto que é um medo do género tipo, meu Deus, tenho medo que me, sei lá, é mais um receio do género tipo, eu sei que vou ser mais criticado hoje em dia do que eu seria há 10 anos atrás, porque há 10 anos atrás eu não tinha a confiança e a liberdade que eu tenho hoje para realmente me expressar como eu queria. Então hoje eu tenho essa confiança, hoje eu tenho essa liberdade, eu tenho essa segurança própria comigo mesmo. Então eu já sei que eu estou mais inclinado para receber críticas e julgamentos e olhares do que eu estava antes. Se eu tivesse a oportunidade de colocar aqui o teu pai à tua frente, ele está só aqui durante segundos, Alex. Ficavas em silêncio ou gostavas que ele levasse uma palavra tua? Eu acho que eu só o abraçava e o sentia. Acho que eu só gostaria de o sentir, tipo, e abraçá-lo e respirar ao lado dele e sentir a respiração dele e a pele dele. Que eu lembro-me desse sentimento, exatamente, dessa sensação. Eu lembro-me dessa sensação muito bem. Mas eu acho que ficou tudo por dizer. Eu era ligado ao meu pai e eu fui ligado ao meu pai nos últimos 2 anos da vida dele, mais, porque ele ficou numa unidade de cuidados e depois ele passou para uma unidade de cuidados paliativos no finalzinho. Mas quando ele estava na unidade de cuidados intensivos, ele ainda estava obviamente consciente, ele falava, ele fazia as coisas todas dele, só não conseguia era andar e fazer alguns movimentos com o corpo, porque como ele tinha cancro no cérebro, afetava o lado oposto do corpo inteiro, então tipo metade do corpo dele ficava imóvel. E nesses momentos quando ele estava sem poder fazer nada na unidade, eu estava na faculdade na altura, ele ligava-me, eu conversava com ele durante 10 minutos, às vezes na faculdade, era bom ouvir a voz dele e ele era muito compreensivo. O meu pai sempre foi muito compreensivo e sempre foi muito tranquilo. Eu acho que eu peguei um pouco isso dele, enquanto que a minha mãe é um pouco mais eufórica, é um pouco mais assim, vida muito ativa, fazer muita coisa, resolução de problemas. Ele sempre ficou assim mais para trás. Eu peguei um pouco disso dele, peguei também da minha mãe, obviamente, algumas partes, mas era muito bom para mim ter esse contacto com ele na altura e eu acho que isso ajudou-me a criar um laço mais forte com ele, mas o laço com a minha mãe sempre foi muito mais forte, assim, tipo, a minha mãe fazia todo o trabalho. Minha mãe era mãe e pai. O meu pai estava lá, mas era diferente. O meu pai era do norte, né, de Portugal, era uma pessoa mais fria, mais conservadora, menos afetiva, demonstrava menos, falava menos. Mas eu entendia nas ações dele e no jeito dele, por isso é que eu disse que eu não precisaria de lhe dizer nada e apenas eu gostaria de senti-lo, porque era essa a forma que eu sentia o amor dele, era a presença dele e era... Gostas de estar em silêncio muitas vezes, tu? Não. Porquê? Sou uma pessoa de zero silêncio. Eu gosto de movimento, eu gosto de energia, eu gosto de dinamismo, eu gosto de... Não lidas bem com o silêncio? Por vezes há muita gente que diz que o silêncio é muito barulhento. O teu silêncio é barulhento. Eu lido bem com o silêncio, eu só escolho não estar em silêncio. Porque tens medo de não estar em silêncio? Não, eu acho que eu tenho... eu gosto muito de estar no barulho. Fiz-me entender? Ou seja, eu não tenho medo de estar no silêncio, mas eu gosto tanto de estar na euforia, na felicidade e no alto astral, que para mim o silêncio é meio que tipo aborrecido. Achas que o silêncio é sombrio? Para algumas pessoas, sim. Mas eu gosto do sombrio. E para ti também? Eu adoro o sombrio.
Ou já tentaste perceber olhos nos olhos, espelho com espelho, porque é que não te sentes tão confiante às vezes? Isso é tão bizarro, porque eu sou confiante, mas ao mesmo tempo eu não sou. Depende do momento, depende da pessoa, depende do dia. Isso para mim é uma coisa que muda constantemente e isso é estranho para mim lidar. Por vezes eu estou no espelho e eu fico, uau, sinto-me tão bem comigo mesmo hoje, sinto-me para cima, estou pronto para começar o meu dia. Tem vezes que eu olho no espelho e fico, isto aqui não está bom o suficiente, isto aqui não está bom o suficiente, eu preciso de estar mais assim, preciso estar mais assim, minha energia está mais baixa também. Eu tenho uma certa dificuldade em lidar comigo. Espera, deixa-me reformular. Eu tenho uma certa dificuldade em lidar comigo próprio, com a minha imagem, porque há muitas variações da minha imagem, há muitas versões minhas. Eu já pintei o cabelo de inúmeras vezes, eu uso imensas roupas diferentes dependendo da proposta, do vídeo, do conceito. Os produtos vão sempre variando, eu vou fazendo tratamentos de pele, depois a minha própria confiança aumenta, por vezes eu tenho surtos de acne, por vezes eu não tenho, a minha pele está maravilhosa, depois eu emagreço, eu engordo. Mas já houve momentos em que olhaste para o espelho e tiveste vontade de esmurrar-te? Já tive esses momentos. E voltar a nascer? Já tive esses momentos. Eu tinha mais esses momentos antes, hoje em dia não tenho tanto. Eu acho que eu tenho mais. Eu sou um pouco mais benevolente, eu creio. Eu sou um pouco mais cuidadoso com a forma como eu falo comigo próprio. Eu tenho um pouco mais de misericórdia por mim mesmo, que era algo que eu não tinha antes. Eu antes ficava irritado comigo mesmo porque eu não tinha o nariz perfeito. Era algo que eu não conseguia mudar. Então eu ia para o espelho e eu ia tentar, moldar o meu próprio nariz, da base do ódio. E aí eu percebi com o tempo que isso era inútil, que não iria mudar absolutamente nada. Eu resolvi o que eu tinha para resolver, eu faço os meus tratamentos de pele, eu faço os meus cuidados, eu faço tudo o que eu posso e que está ao meu alcance. O que é frustrante é quando eu faço isso tudo e ainda assim eu sinto que não é suficiente. Porque a internet faz-nos sentir que nós nunca somos suficientes. Eu tenho tantas versões de mim mesmo na internet, com luzes diferentes, com ângulos diferentes, com arrumações diferentes, com até mesmo formas de me expressar diferentes, que eu às vezes não sei bem quem eu sou. Às vezes eu perco-me um pouco em quem eu sou, no sentido de, por ter tanto meu na internet, às vezes é preciso olhar para trás e pensar, ok, e o verdadeiro eu, sem tudo isto, quem é que sou eu? E às vezes no espelho eu perco um pouquinho, às vezes eu fico a olhar para mim e fico assim, quem é que eu vou ser hoje? Depois tiveste que ir para uma época, escolhias ir para o passado ou para o futuro? Eu escolhi ir para o passado porque eu acho que o meu medo de me desapontar com o meu futuro é muito para eu querer ir para o futuro, então eu prefiro que o futuro fique lá. Ias para passado para que época? Eu ia provavelmente para os meus 4, 5 anos de idade, porque, como eu falei, eu era uma criança muito feliz, eu era muito comunicativo, eu sentia que eu tinha um ciclo familiar maior. Para mim a família parecia-me algo muito positivo na altura e mais extensivo também. E pronto, para rever o meu pai e ver as pessoas mais jovens também, olhar com outros olhos, olhar a minha família e a minha mãe, a minha irmã, talvez observar pontos que eu não observei na altura, e acho que 4, 5 anos. Disseste-me tudo nesta conversa? Não tem muito mais para dizer. Tem que ficar para outra altura. Está bem? Obrigado. Obrigado. Provocação dos teus seguidores. Vamos a isso. Os teus seguidores querem saber e perceber, né? Eu tinha que fazer uma pergunta por eles, não é? Provocatória. Eles querem saber, a todo custo, quando é que apresentas uma pessoa nova na internet? Como assim?
Eles querem saber, não é? Mas um novo amor? Porque não? O que é que tu tens a dizer a todas essas pessoas que querem um novo amor para o Alex? Eu estou numa fase tão ótima, estou solteiro, estou livre, estou solto e agora não quero ninguém na minha vida, se vier bem natural, ok? Bem natural. E também podes dizer aos teus seguidores que a próxima pessoa que vier, ficas caladinho. E a próxima pessoa que vier, ninguém vai saber. Fica entre mim e a pessoa. Exatamente. Olha, quero-te agradecer muito, fora provocações, pela pessoa que tu és e por teres aceitado o meu convite para este documentário. Obrigado. Gostei muito de passar o dia contigo. Gostei muito desta entrevista. E ser muito feliz, Alex, está bem? Obrigado. Faz-me esse igualmente. favor. A ti também. A nós. Um beijinho grande. Feito.